Oi, pessoal, eu sou a Gabriela Agostini, apresentadora do Antes Tech do que Nunca, e hoje estou aqui para apresentar para vocês o quadro Liderança Sem Filtro. Estou muito animada em dividir essa bancada mais uma vez com o Felipe Pova, que é o diretor de vendas da TOTUS. Um prazer ter você de novo, Felipe. Muito bom estar aqui com você, muito bom estar aqui de volta. Acho que o bate-papo hoje vai ser bem bacana. E hoje a gente tem a honra de receber aqui, né, Felipe, o Vinícius Leão, que é diretor da Distrinox EPI. Muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado pelo convite nesse projeto maravilhoso. E estou muito feliz aqui, muito honrado de estar aqui com vocês também. Muito bem. E aí, você veio lá de Ribeirão, chegou agora há pouco, como é? Vim de Ribeirão, pegar uma estradinha aí de 3h30, mas é um pulo, né, Felipe? É um pulo. É do lado, a gente vem bastante para Ribeirão, para São Paulo. O negócio está aqui, o business está aqui na região, né? Então, morei muito tempo aqui, morei 4 anos e meio aqui em São Paulo. Então, gosto muito da cidade, sempre que eu consigo eu venho aqui visitar um cliente, fazer uma agenda aqui, eu gosto bastante. E conta pra gente um pouco mais, né, da Distrinox EPI, o seu papel ali dentro, como é que você chegou, onde é que você chegou, o que você tá fazendo ali? Eu desde de moleque queria ser, acho que como a maioria dos brasileiros aí, jogador de futebol. Eu acho que não deu certo, né? Tô trabalhando na empresa da família, mas desde muito novo me dediquei ao esporte, então me dedicava, era um sonho meu, do meu pai, de ser jogador, então, e isso me levou até onde eu tô aqui. E por quê? Com 16, 17 anos ali, eu jogava na categoria de base do Botafogo, de Ribeirão Preto, um time local lá. Mas isso fez com que nessa época aí dos 16, 17 anos, eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazendo faculdade e ganhando bolsa. Tendo uma bolsa ali de esportiva, e ia adentrando a faculdade, né, nos Estados Unidos, no Tennessee especificamente, numa faculdade que chama Lincoln Memorial University lá. Ia falar there, lá. E essa oportunidade me abriu muitas portas, então eu fiquei lá por 4 anos e meio na faculdade, disputando campeonato, estudando, conhecendo gente do mundo inteiro. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. E isso fez com que eu tivesse visões totalmente diferentes que eu tinha aqui. Eu vivi até os 17 anos em Ribeirão com minha família. E naquele momento foi um momento... Eu fui para lá, acho que em 2012. Foi quando eu falei, cara, eu preciso morar aqui, eu preciso vir para cá. E aí foi quando veio essa oportunidade, em 2013, um ano depois, coincidentemente ou não. E aí eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá até meados de 2017, quando eu voltei para o Brasil, e aí comecei a trilhar aí uma carreira, primeiro no Grupo Cosan, e depois eu passei algumas empresas ali, e depois vindo para a empresa da família. Que legal. Então, antes de assumir uma posição na empresa da família, você passou por cadeiras executivas, onde te preparou, Comgás e Itaú, né? Conta um pouquinho dessa trajetória. Exatamente. Eu sempre tive para mim que eu não queria entrar na empresa por ser filho, por ser da família, por ser nada. Eu queria entrar na empresa que eu tivesse um currículo para entrar na empresa. Então, se fosse capaz de entrar, de agregar alguma coisa. Então, eu buscava fora algumas experiências, alguns conhecimentos, acho que o principal, ver o que dá certo, o que não dá certo ali, né, no mundo corporativo, e tentar enriquecer ao máximo depois quando eu viesse ali para a empresa. E como eu fazia faculdade fora, nos Estados Unidos a gente tem 3 meses ali, o summer ele é 3 meses de férias. Então, umas férias longas no meio do ano. Então, eu acabava sempre voltando pro Brasil. Então, e é um tempo muito grande, né? E meu pai sempre não gostava de ver eu parado, não falava, você tem que se mexer, você tem que estar fazendo alguma coisa. Então, as 3 férias que eu tive estando lá nos anos, eu vinha para cá e trabalhava. Então, o primeiro ano eu trabalhei 3 meses no Itaú, que era um estágio que eles chamavam Summer Job, que era exatamente para brasileiros que faziam faculdade fora, vinham para o Brasil, ficava esse tempo. Então, assim, ele tinha prazo para começar e prazo para terminar, tinha um projeto. E saía lá agregando alguma coisa e com uma bagagem no currículo também. E aí, o primeiro ano eu fiz no Itaú. O segundo ano eu fiz na Comgás. O terceiro ano eu repeti na Comgás, então eu fui chamado em outra área, né? Que a gente mudava de área e entregava um projeto. E aí, meados de 2017, eu falei, eu estava entre ficar nos Estados Unidos trabalhando e talvez criar uma vida lá, e eu voltar. Foi quando no último semestre ali na minha faculdade, meu avô faleceu, e 1 semana, 2 semanas depois, meu pai teve uma parada cardíaca jogando tênis,
e quase também faleceu. E foi quando eu falei, cara, não sei se é um sinal, não sei o que é, mas acho que eu fiquei muito tempo. Mesmo quando eu voltava pro Brasil, eu não ficava em casa, eu ficava em São Paulo. Eu acho que agora eu vou voltar para Ribeirão, vou ficar ali um pouquinho com a minha família, né? Só que eu não aguentei, fiquei 6 meses, fui numa consultora, trabalhei na consultora em Ribeirão no marketing. Fiquei 6 meses e recebi o convite da Comgás para entrar integral, entrar de verdade às vezes que eu fui eram estágios, né? E foi quando eu aceitei e vim para São Paulo 6 meses depois de eu ter decidido vir para Ribeirão. Eu falei, não consigo porque a velocidade é outra, né? Então Você pega a velocidade de São Paulo, as coisas acontecendo. Não que lá seja lento, mas é uma velocidade diferente. É um outro mundo. E eu estava muito acostumado com aquela velocidade de São Paulo. Falei, não, quero voltar para São Paulo. E aí eu voltei, fui para Cosan, fiquei 4 anos, 2 anos e meio mais ou menos na Comgás. Depois eu fui para Compass, que era outra empresa do grupo. Mais 1 ano e meio eu fiquei na Compass. E ali no final da pandemia, já estava em casa, estava todo mundo em casa, trabalhando como home office. Já estava pensando em dar o próximo passo, ou seja, me mover e para ver um novo desafio, né? Foi quando uma ex-gestora minha me chamou para uma outra empresa, uma outra multinacional que ela tinha saído e estava. E ao mesmo tempo, o meu tio me chamou para entrar na empresa. Falou, você não quer vir e tal, é o momento, eu acho que cabe. E eu fiquei com essa decisão, né, cara? Sigo no mundo corporativo, executivo ali, ou vou para a empresa familiar, onde as coisas são mais brigadas, no sentido de se faz mais força, não é um ambiente corporativo, mas é onde você depende muito mais do seu resultado ali para as coisas andarem. E foi quando eu falei, cara, às vezes não terá outro momento. Então eu decidi vir para a empresa. E foi quando eu comecei, se não me engano, foi ali em meados de 2021, que eu comecei minha trajetória na Distrinox. Que eu saí pedi meu desligamento ali na Compass e entrei na Distrinox e comecei minha carreira ali na Distrinox. Uau! Muito legal, né? E sempre imagino que difícil, né? Esse tipo de decisão, não é fácil. Olhando assim, parece simples para quem está ouvindo, mas obviamente deve ter sido um processo, né? Eu sempre tive isso muito bem definido. Algumas decisões que tomo na vida, geralmente eu não olho para trás. Por exemplo, podia ter ficado nos Estados Unidos, podia ter vindo. E se eu tivesse... Não tem o se. O caminho foi esse, é uma linha só. Então eu não costumo ficar olhando... Naquele momento eu quis, a gente toma a decisão que era o que eu queria naquele momento. Então, falar, se eu tivesse hoje, eu francamente não faria, porque naquele momento foi aquilo que eu queria. Então, e olhando para trás, assim, eu também vejo que todas as decisões foram acertadas. Só que assim, espero que seja só as primeiras de muitas outras que devem estar vindo ainda. Que legal. Eu acompanho a Distrinox, é uma das maiores distribuidoras de equipamento de proteção individual. É uma proposta de negócio muito interessante e recentemente vocês fizeram um grande investimento, né, buscando crescimento, expansão. Conta pra gente quais estão sendo os principais desafios nesse processo de expansão dos negócios. Sim, a gente vem num crescimento forte aí ano a ano, então quase dobrando de ano a ano. Então, isso todo quem tá ali no dia a dia sabe que é bonito de falar, mas na hora do crescimento ele é trabalhoso, ele exige preparação de pessoa, ele exige sistema, ele exige processo, ele exige muita coisa que quando a gente fala lá atrás, eu quero crescer, é muito fácil, né, você pedir o crescimento. Na hora que ele vem, você vê que ele às vezes é doído e faz parte do crescimento e da dor, né? Que costumo falar, que meu pai fala muito, camarão parado, a onda leva, né? Exato. Tem que estar crescendo e todo mundo fala, você vê quase todo mundo falando que tem empresa, fala, cara, tô construindo um avião com ele andando. Não é basicamente isso. Então, você sempre vai estar construindo um avião com ele andando, nunca fazendo uma estrutura 2 vezes maior para chegar lá, e sim acompanhando e crescendo junto. Então, a gente fez um investimento, vai fazer cerca de 1 ano, mais ou menos. Um centro de distribuição, né? Centro de distribuição novo. Então, não foi uma mudança de centro, adicionamos um novo centro, no qual nós separamos as operações. Então, hoje a gente tem algumas, a gente chama de business units ou frentes comerciais, que são 4 hoje na Distrinox. A gente tem a parte do varejo, a parte da distribuição, que ela é dividida em 2, tanto a parte de contratos, que a gente negocia contratos de longa duração, com escopo pré-definido, enfim, de fornecimento de material,
E o de spot, que é aquela venda, televendas, aquele mês a mês ali, aquela loucura de vendas, aquela empolgação. E o e-commerce. Então, são as 4 frentes que a gente tem hoje no negócio. A gente separou as operações de deixar em Ribeirão, hoje, e-commerce e varejo, que são operações muito semelhantes ali de escopo, e a distribuição de spot e contrato foi para o CD Novo. E com o CD Novo veio muitos desafios. Então, é uma operação que está apartada do escritório, é uma operação que a gente está em processo de implementação de sistema, inclusive TOTS, do WMS, e até ensinando a gente, assim, é muito legal que ensina a gente a fazer alguns processos, porque você tem aqueles processos que você faz, sempre fez, mas talvez não era o ideal e já gerou muitos problemas. Então, a gente está nesse momento aí de treinamento, de adequação, de mudança de processo, na verdade, profissionalização mesmo dos processos e pessoas, né? Então, acho que o principal ali é a capacitação. Pessoas, é uma cidade nova, é Jardinópolis, então é uma cidade menor. Eu não vou me recordar agora quantos habitantes tem Jardinópolis, mas é uma mão de obra que você sai de uma Ribeirão Preto, tem lá 800 mil habitantes, falando em proporção de achar mão de obra qualificada para ir para uma cidade menor, onde a gente acha, mas ele é mais garimpado, você tem que... o trabalho ali de cultura é um pouco mais assíduo, né? De achar o pessoal qualificado. Mas são desafios que você ganha de um lado, perde do outro ali na Jardinópolis, e Ribeirão também tem seus prós e contras. Então tem sido muito desafiador. Agora a gente tem as operações têm andado muito mais tranquilas, mas no começo, assim, uma mudança de galpão, teve algumas surpresas aí que a gente soube. O time é muito bom, então o time de Serenox aí soube lidar muito bem e agora tá tudo mais fluido. Vocês estão em todas as etapas praticamente da distribuição, né? A armazenagem, o transporte, a gestão dessa demanda frente aos clientes. Então dá trabalho, né? Exatamente. É muito trabalho. São demandas diferentes. Então eu tenho o grande pedido. Quando eu vou para um ramo de distribuição, eu tenho às vezes pedido de caminhão fechado. Quando eu vou para o ramo do e-commerce, eu tenho um calçado, pedido de uma botina só embalada. Então são operações muito diferentes, são separações, são processos, são recebimentos, é tudo muito, muito diferente. Foi por isso que a gente, naquele momento, decidiu separar as operações, até pela complexidade delas, por mais que são parecidas, mas quando você vai entender, vai entender lá a fundo, são operações muito diferentes. E isso tem dado certo, porque a gente sempre brincou para tirar o cobertor curto, né? Então, às vezes tampava o pé e descobria a mão. Então, hoje a gente consegue cobrir todos os membros ali do corpo e o negócio flui melhor. Então, foi uma decisão acertada. E mais ainda, temos muita coisa para fazer, muita melhoria diária, o delta contínuo, o beta contínuo. Então, ainda muitos desafios. E no meio desse processo todo, como é que fica a tecnologia? Qual que é a sua relação com tecnologia? Minha relação sempre foi muito próxima de tecnologia, né? Eu acabo puxando junto com algumas outras pessoas, mas sempre sou o cara puxando ali na empresa essa parte de sistema, essa parte de tecnologia. Acho que a tecnologia ela vem para ajudar demais o dia a dia, a otimização dos processos, até a questão de custos. Então, a gente tem sentido muito isso. A gente recentemente implementou um produto TOTS também de compras, de gestão de compras, e ele tem já ajudado muito a gente ali no dia a dia. E coisas que talvez se a gente fosse contratar um time para fazer, por exemplo, você contaria 10, 15, 20 pessoas para fazer o mesmo trabalho ali que um sistema acaba fazendo. Então, isso assim, eu estou falando de uma célula que é compras, que é extremamente importante no ramo da distribuição. Quanto melhor você compra, melhor você vende, e etc. E então, assim, eu continuo puxando ainda essa celulinha de sistema. Acho que a gente está só no começo dessa parte de tecnologia. É algo que eu vejo, mas é algo também que a gente vai com cautela, porque a gente não pode esquecer que a operação tem que andar, as coisas... Não dá também para mudar tudo de uma vez, mas também não dá para ficar parado no tempo. Então, as coisas têm tudo o seu tempo. Eu acho que a gente tem ido bem ali no nosso tempo de um piguinho por vez, e a gente está assim... com uma empresa de 24 anos. Jovem. É jovem e familiar, então é acostumada a lá atrás fazer... cara, faz isso aqui no sistema, porque a gente tinha sistemas desenvolvidos dentro da empresa, inclusive.
Então é muito mais fácil, pula aquilo ali, faz aquilo ali, isso acaba pulando processos, acaba pulando, fazendo aquele jeitinho para dar certo, mas no fim você vê daqui 6 meses, dá algum problema, você viu que foi aquele puladinha que você fez para resolver um problema que você achou que você tinha ali 6 meses atrás. Então isso, sistema eu falo muito que é cultura. O sistema basicamente ele só vai guiar ali um pouquinho de governança, de seguir o processo. Então se você tem um sistema, uma tecnologia muito aberta, ela te dá vários caminhos. Quando você tem um caminho ou 2 caminhos, ele vai te ajudar aos processos serem seguidos. Então é isso que a gente está em busca com a tecnologia, de seguir os processos, de ter as barreiras, de ter as conferências, auditorias, que os sistemas, cada vez mais que a gente tem colocado ali, tem mostrado. Então, assim, eu sou time tecnologia demais e às vezes eu compro umas brigas lá dentro porque precisa botar tecnologia dentro da casa. Ela é um enabler, um viabilizador do crescimento, né? A tecnologia permite que a gente alcance. Mas eu quero voltar no tema, você comentou de compras, né? Hoje, uma operação de distribuição, você representa vários fornecedores. E eu acompanho vocês nas redes, vocês são bem ativos, por sinal. Então eu vi que a Distrinox esse ano foi reconhecida aí por alguns fornecedores, ganhando prêmio de destaque na categoria. Parabéns por isso. Você crê que o sucesso que te levou a esse reconhecimento, que leva a Distrinox a ser reconhecida como um distribuidor referência, ele está no relacionamento, ele está aonde, né? Qual que é o segredo desse sucesso? Eu acho que o segredo é parceria. A gente fala muito dessa palavra, mas todo mundo fala, mas eu digo a essência mesmo da parceria. A gente, o André, o Alexandre, mas muito o André, preza muito por ser parceiro do fornecedor, do cliente também, mas falando mais de fornecedor nesse momento, ser parceiro do fornecedor. Então, por diversas vezes já compramos, a gente veste a camisa do fornecedor, porque o leque de produtos é que a gente acaba tendo, todos os mercados você tem vários leques, melhor qualidade, pior qualidade, qualidade igual, enfim, N opções ali de fornecedores, mas eu acho que fica a parceria. Então, o que a gente vem construindo ali na Distrinox é a parceria com os nossos fornecedores. Então, eles sabem que eu tenho uma marca TOTUS, eu vou brigar pela TOTUS, eu vou estar ali pela TOTUS, porque quem é meu parceiro. Sim. Então, é uma via de mão dupla. Então a gente também sente quando o fornecedor está brigando pela gente, quando ele não está brigando pela gente, porque no fundo é o que fica. A gente não acredita no lucro a todo custo, no sentido de pular, passar por cima de uma parceria. Então a gente acha que se a gente for parceiro, a gente consegue ganhar junto. E não, eu não preciso passar, não preciso botar ninguém para trás ou nenhuma empresa para trás para. Então a parceria duradoura, e aí eu estendo também para cliente. Então o cliente também, quando a gente fala de parceria no nosso ramo, a gente está falando que EPI, o André costuma sempre dizer, EPI você compra em qualquer lugar. Você vai na internet, você compra, você vai na lojinha aqui do lado, você compra. Mas qualidade no serviço, atendimento, isso que é o que diferencia. E é isso que a gente faz, que a Distrinox faz. A gente, cara, é sábado, domingo, é de madrugada. A gente tá falando de um produto que ele é corriqueiro ali nas indústrias, nas usinas. Então, problemas acontecem, coisas acontecem, e a gente tem que estar ali quase de plantão para. Então, esse é o nosso diferencial. Então, a gente entende como parceria, tanto na via de cliente quanto na via de fornecedor. E é isso que a gente tem cada vez mais construído, e os nossos fornecedores têm entendido que a gente busca parceiro, a gente não busca fornecedor. Então, os parceiros é igual amigo, né? Tem poucos, mas bons ali. Bons, exato. E como é que você define aí o seu estilo de liderança? Como é que você opera no dia a dia? Como é que você se vê nesse lugar? Eu tenho um estilo de liderança mais... Eu deixo jogar, né? Então, são alguns estilos de liderança. Acho que todos funcionam dependendo do ambiente, da situação. Mas na Distrinox como um todo, mas o meu estilo também é mais de deixar jogar. Eu acredito muito, o deixar jogar, ele tem uma responsabilidade dos dois lados. Ao mesmo tempo que você está livre, no sentido de fazer o seu dia a dia ali, a responsabilidade também aumenta. Porque tem perfis que o cara precisa de estar ali, sendo quadradinho, tem que fazer isso, aquilo. E tem perfis que você tem que deixar jogar. O Neymar tem que deixar jogar, não tem que ficar falando, você tem que marcar, tem que fazer assim. Então, eu costumo deixar jogar, deixar livre, mas eu acredito muito também numa frase que o Cortella fala muito, né, de excelência. Falando o que é excelência, né? Excelência é quando você pega o seu escopo, ele não é o ponto de chegada, ele é o ponto de partida.
Então, é o que eu entendo de quando você jogar assim, seu escopo é esse. Mas eu espero muito mais do que isso, mesmo não estando no seu escopo. Então, o pessoal que está comigo sabe que eu acho que eu sempre fico incomodando eles. Vocês têm que estar, ainda mais o pessoal do e-commerce ali, que eu acabo tendo mais um pouco de interação. Você tem que estar na internet, você tem que estar mexendo, você tem que estar vendo vídeos, você tem que estar vendo conhecimento, tem que estar se mexendo. Porque é isso que faz o diferencial. É quando tipo, você pede A, a pessoa vem com A, B, C e D. E aí você começa, esse cara aqui é diferente, essa pessoa aqui é diferente. Então, eu deixo jogar, mas eu também fico atento no que é pedido, porque você também tem perfis que você pede aquilo, entrega aquilo, e tá tudo bem, tem perfis que vão ser assim, mas talvez ele não vai, na minha visão, não vai ser um perfil que vai crescer muito ali, que vai seguir, porque é um cara que eu sempre tentei ser nas empresas que eu passei. Então, me pediu uma coisa, eu tentava ir um pouco a mais, tentava trazer uma visão diferente, tentava trazer algo a mais, mesmo estando certo ou errado, mas tô tentando trazer um pouco a mais que você me pediu. Então, eu acredito muito na liderança de deixar jogar, mas também de estar em cima e vendo como que... De desgueio, assim, só olhando, vendo como que tá seguindo. Dá pista, mas gera o protagonismo, né? Exatamente. Deixa a pessoa jogar. Exatamente. Muito legal. Muito bem. E qual é o seu combustível, sua motivação diária? Da onde vem? É meio clichê, mas é família, cara. Porque tem uma frase que eu vi, que eu me identifico muito, que é: quando você vencer, quem vence com você, né? Então, é isso, assim, minha família é muito família, então o Felipe conheceu eles, a gente sempre tá junto, meu pai e meu tio se dão muito bem, minha família se dá muito bem, todo fim de semana tá junto, inclusive eles moram um do lado do outro, trabalham junto e é parede com parede. E tira férias junto e viaja junto. Viaja junto. Ah, que maravilhoso, então, assim, né? Se tiver briga, resolve rápido, não dá nem tempo pra briga. Então, a gente sempre foi muito família. Então, meus afilhados, meus sobrinhos, minha família inteira, eles que acho que são combustível. A gente sempre tá olhando, porque a gente sempre tá junto. Todo mundo compartilha do sucesso ou do fracasso junto ali na família. Então, esse é o combustível diário. Além dos dois, do Alexandre e do André, eu já falei isso em um outro momento, que eu também acho uma responsabilidade. Então, não é o ser herdeiro ou ser sucessor, né? É a grande pergunta. E a palavra sucessor. Então, na verdade, o que eles deixam é eles te entregaram até aqui. Agora, você tem uma responsabilidade de não fazer nada errado e de levar até lá. Então, é quase uma obrigação, né? Meu pai não faz menos que sua obrigação. Menos que sua obrigação. Tirei 6, passei de ano. Não fez menos que sua obrigação, você tá ali para isso. Então, é isso que eu acho que é um pouco de gratidão de tudo que eles, né? Até hoje fizeram pela gente, agora é a nossa vez de fazer um pouquinho para eles, né? Não, é admirável mesmo. Eu já observei várias vezes vocês juntos, são muito estruturados, profissionais, mas estão sempre ali unidos, tomando a decisão consensuada. Com certeza tem os contrapontos, mas se resolvem no profissionalismo, né? A gente fala muito a mesma língua, assim, engraçado. Mas tem, lógico, tem os 5%, 6% de divergência, que sempre vai ter, e eu acho que tem que ter, né? Pensar muito igual também não é bom, porque aí quem estiver errando vai errar pro mesmo caminho. Então, mas a gente acaba se entendendo muito bem, talvez por ter sido muito aconselhado e educado e criado por estar no dia a dia deles ali, acaba que criando uma visão semelhante. Muita gente fala até que eu sou muito parecido com o André na hora de conversar, de negociar, mas tá igualzinho seu tio. Então, mas é muita união ali. Acho que a gente sabe diferenciar o que é uma briga, não, o que é uma discussão ali de trabalho, um embate de trabalho, e o que é coisa fora. Por mais que a gente se junta de fim de semana e só fala de trabalho, não tem outro trabalho de... As mulheres da casa até falam: para de falar, fala outra coisa, fala outro assunto, mas não dá. A gente vive isso sábado, domingo, segunda, terça, não tem como. Então, nós se damos muito bem, sim. Muito bem. E a gente tem um quadro aqui, né, fixo de todos os episódios, que chama Sem Filtro. E aí, queria te fazer uma pergunta, uma história que você possa contar aqui pra gente, pra nossa audiência, uma história divertida de bastidores, algo que você tenha de memória aí nessa sua relação, nesse processo todo dentro da empresa. Eu tenho uma muito boa, mas não foi na Distrinox, foi numa outra empresa que eu passei. Mas tá valendo também. Mas eu, na época, acho que era analista júnior da empresa. E aquela é muito engraçada.
é um pouco dramática no momento, mas hoje acaba sendo engraçado. Eu trabalhava nesse momento, eu trabalhava na controladoria da empresa. Era uma empresa grande, também multinacional. E eu era analista, aí tinha meu gerente lá, e a gente fez uma reunião, eu não vou lembrar agora o que era, mas era um documento muito importante, que a gente tinha uma reunião que o meu gerente participava e fazia a reunião ali junto com o presidente da empresa, com os 5 diretores, e era muito difícil reunir todo mundo, porque era uma empresa muito grande, sempre estava viajando, nunca estava, era aqui em São Paulo, mas nunca estava na cidade. Enfim, aí o meu gerente fez aquela reunião, pegou a assinatura de todo mundo, acho que eu não me engano, era um documento de políticas, enfim. E aí, ele chegou eu tava na minha mesa trabalhando, ele chegou e falou assim, ó, tira umas cópias aqui, escaneia pra mim e manda no e-mail de todo mundo, presidente, com os diretores, todo mundo, só pra formalizar. Uhum. Beleza, eu, novão de tudo, ainda era muito inexperiente, peguei o documento, fui lá na copiadora, né, que era do lado da secretária, inclusive a secretária do andar e a secretária do presidente. E aí eu peguei o documento, peguei a primeira folha para escanear, coloquei na scanner, coloquei o documento do lado. Na hora que eu coloquei do lado, eu coloquei na trituradora. Nossa! Começou a triturar o documento. Meu Deus! Com a assinatura tudo lá no documento. Eu tentei puxar o documento, mas na trituradora você não puxa. Claro. Na hora que eu dei a primeira puxada, eu vi que nem havia, soltei, agi naturalmente. Não. Agora eu tenho que pensar o que fazer. Caraca! O que eu vou fazer agora? Aí eu olhei assim, só com aquela primeira folha, a rúbrica. Falei, e agora? Aí eu olhei o presidente, estava sentado na mesa, mas assim, a qualquer momento, o CEO lá, a qualquer momento ele sai, viaja, então você não tem... Aí vai pegar ele só daqui um mês. Falei, e agora? Eu peguei, fui pro café, sentei no café, fiquei pensando, cara, o que eu faço agora, né? Aí eu falei, não, vamos resolver, tem que resolver. Mesmo se eu tenho que resolver, eu criei o problema, eu resolvo o problema. Aí primeiro eu cheguei no meu gerente, ele tava indo embora, já era, afinal ele tava arrumando as coisas, eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa. Aconteceu isso com o documento, eu triturei ele. Ele não entendeu no primeiro momento. Cara. O quê? Não, triturei. Não, você tá brincando. Eu falei, não. Ali. Aí eu já emendei, não, mas fica tranquilo, pode ir embora que eu vou resolver. Desde que ele falou, o problema é meu, não é mais dele. Aí ele, meio bravo assim, arrumou as coisas e tal, e meio que foi embora, porque ele já tinha um compromisso. Aí eu falei, tá, agora vamos pensar calmamente. Aí eu peguei eu tinha o documento original sem assinatura, olhei, eu falei, a assinatura mais importante é do CEO, certo? É a mais difícil de conseguir. Se ele assinar, o resto tudo assina. Então vamos nele. Só que eu não tinha tanto contato, assim, tinha pouco contato com ele. E naquele momento ele falou assim, ó, deixa eu ir eu conhecia mais a secretária dele, deixa eu ir nela, aí às vezes ela consegue botar lá e assinar, depois ela me entrega. Aí eu dei uma migué ali e falei, ó, como que eu faço você consegue dar? Eu falei, não, pode ir lá. Putz, vou ter que ir lá, né? Eu vou ter que explicar pra ele, vou ter que ir lá. E aí eu peguei o documento, falei, vou lá, imprimi ele todo em branco. Aí cheguei, fui na mesa, tô podendo falar? Não, tô podendo. Então, sabe aquele documento que vocês tiveram na reunião agora, aconteceu não sei o que agora à tarde, não sei o que, então aconteceu um probleminha, deu uma rasgadinha, e aí pra certificar que não vai ter nenhuma rasura, a gente tá pegando as assinaturas de novo. Não, ele falou, eu falei, aconteceu um probleminha, assina aí. Aí ele, que probleminha? Não, uma rasgadinha no documento e tal, mas a gente tá pegando de novo. Aí eu peguei o documento, ele... Você me garante que tá igual? Eu falei, eu garanto, tá? É o mesmo documento. Aí ele foi lá, assinou, e eu tava de botinha na época, eu jogava bola, tinha machucado. E o que você fez? Já mudou o assunto. Aí já deu uma... Ufa, acalmou. Peguei a assinatura dele. Falei, agora eu vou pegar o diretor. Se tem a assinatura do presidente, o diretor vai assinar. Aí peguei tudo, e depois aí o meu gerente mandou mensagem dando risada. Depois, na hora, ele foi um choque, mas depois ele deu risada, falou, como que você fez isso? Me zoou bastante. Mas foi uma desatenção demais, mas eu tava ali no dia a dia, só que me ensinou não, porque eu já tinha isso, mas que, cara, o seu problema você resolve. Tem que resolver. Você não tem que passar eu podia falar assim, cara, o João era meu gerente. João, não, mas resolve aí, porque agora o problema ficou grande. Não, eu criei o grande problema, eu resolvo o grande problema. Então eu sempre tive isso pra mim que você tem que resolver. Mas foi uma história que eu contava pra minhas irmãs, pro meu cara, eles choravam de rir, falavam, não é possível que você... Eles me chamam de desastrada, né? Falavam, não é possível que você fez isso. Então foi uma história trágica naquele momento, mas como ela teve... Não fui mandado embora, não foi nada, foi tudo certo, porque eu resolvi o problema. Mas foi uma história engraçada, assim. Colocou na lista de sugestões tirar a trituradora do lado da impressora? Mas
Na verdade, eu coloquei em cima, só que ela tem uma curvinha. Coloquei em cima, ela parecia que alguém pegou e fez assim, ela escorregou e entrou certinho, e aí é automática, né? Aí só foi moendo. Mas é legal você ter trazido isso, porque eu acho que tem muitas habilidades, tipo essa, solução de problemas, que às vezes a gente não tem muito como explicar, não é uma coisa que você põe no currículo, e às vezes são as coisas mais fundamentais que formam os melhores profissionais, porque esses e não aqueles, né? E no fundo, a capacidade de pegar o problema para si e falar, não importa o porquê, aconteceu, agora eu vou até o final, eu vou resolver, nem que eu tenha que, sei lá, ir atrás um a um, fazer plantão na porta da pessoa. Eu acho que essa é uma das características muito louváveis, né? Das lideranças e maravilhoso que você conseguiu tangibilizar, aprender isso e passar aqui pra galera, né? Eu acho que foi pressão mesmo. Alexandre, aqui a gente tem um quadro, né, na Liderança Sem Filtro, onde a gente tem uma biblioteca, né? E a gente quer saber qual livro, qual recomendação, qual hobby você gostaria de colocar nessa biblioteca para os nossos espectadores ouvintes. Eu tenho um hobby que eu não sei se chama de hobby, mas eu sou muito ficcionado gosto muito de videogame. Não consigo jogar tanto, mas eu gosto muito. E eu sempre gostei muito de jogos de gestão. Olha que interessante. Interessante, né? Desde moleque, não sei se se lembra daqueles jogos roller coaster, que era de montar parque de diversão. Olha. Tem os jogos que você gere preço, você gere contratação, você gere demissão. É jogo mesmo de videogame. Mas eu sempre gostei muito. Então eu sempre tive muita vontade, eu acho que desde moleque, de ser um gestor, de ter gestão. Então, e eu até hoje, de vez em quando eu faço a gestão no dia a dia, quando eu vou jogar alguma coisa, eu jogo coisa de gestão, é doido. Mas é algo que eu acho que me desestressa, me faz pensar de outras maneiras. E às vezes é bobo, mas às vezes eu tô ali coisando, eu penso uma coisa na empresa que talvez aconteceu ali, que pode dar certo. Então é um jeito que eu sempre achei de transformar eu não é um treinamento, mas algo leve, que é o meu dia a dia ali. Então, assim, é um hobby que eu tenho, gosto de jogos em geral, mas eu gosto bastante de jogos de gestão mesmo, empresarial, por incrível que pareça. Que legal, não conhecia. É legal. Depois eu passo Muito legal. É gostoso, assim, você vê no dia a dia e você pode fazer besteira, não vai acontecer nada. Então, diferente no dia a dia ali. Exato. Muito bacana. Muito bacana, né, Gabi? Bom, aqui para concluir, né? Porque a gente já tá chegando aqui no tempo, passa rápido. Passa papo, muito rápido, né? Tava bom, passa rápido, né? Muito bom. bem. Acho que a gente chegou aqui no limite do nosso tempo, então queria agradecer. Muito obrigada, Felipe. Foi ótimo ter você aqui de novo, dividir a bancada com você, sempre maravilhoso. Foi muito legal ter você aqui, muito prazer, muito parabéns por toda a sua trajetória, Vinícius, foi muito bacana. Obrigada. Eu que agradeço o convite novamente e contem comigo aí na trajetória da TOTS também, que a parceria que está só começando. É isso, eu agradeço, Alexandre, agradeço, Gabi, foi um prazer estar aqui com vocês também. E você que ficou até aqui, não deixa de seguir a TOTS nas redes, compartilhar esse episódio e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.tots.com. A gente fica por aqui e convida vocês para assistir os próximos. Até mais!